o Jorge Sampaoli vai comandar uma reformulação grande para a próxima temporada, e é natural até porque o Atlético vem numa sequência muito ruim, são 7 jogos sem vitória, né? Enfim, há necessidade de fato de mexida, mas essas mexidas só podem acontecer no ano que vem. Pergunta para o Menin como é que está a preparação do Galo para a Série B. O time só marcou 1 ponto no retorno, cara. Nem tinha essa informação de 1 ponto no retorno, mas a campanha de fato é muito ruim, ó. Classificação, retorno Brasileirão 2025. Vamos ver, ó, classificação do retorno. Atlético Mineiro tem 1 ponto. É bem verdade que foram 5 jogos, mas nenhuma vitória, 1 empate, 4 derrotas, é a pior campanha do retorno. Santos com 2 pontos, o Sport já foi para 5, né? É verdade, boa. Então, o Atlético tem, de fato, a pior campanha do retorno do Brasileiro. Eu conversei essa semana com o Rafael Menin, foi na quinta-feira, e ele estava contando que, de fato, o torcedor está bem chateado, irritado, mas que os caras não podem se fazer valer para tomar as decisões baseadas em um ou outro jogo, né? Os caras precisam ter um pensamento a médio e longo prazo. Galo, 3 jogos seguidos que perde com o jogador a mais, expulso. Jogador adversário prejudica o time. É isso mesmo? Porque, por exemplo, contra o Bolívar empatou, né? Contra o Bolívar estava ganhando 2-0, com um jogador a mais, tomou um empate. No jogo anterior do Galo, só para pegar, e aí para quem está chegando agora, ontem o Atlético perdeu do Botafogo, tem um jogador a mais desde o primeiro tempo. Quer ver, ó? Atlético Mineiro hoje é o 14º colocado, tá? O outro jogo tinha sido contra o Santos, é verdade. Nos últimos 3 jogos, o Atlético terminou com um jogador a mais. Teve expulso contra do Santos, teve expulso do Bolívar, teve expulso do Botafogo. E ainda assim, o Galo não foi capaz de vencer nenhum dos 3. 2 empates e 1 derrota. E são 7 jogos mesmo sem vitória, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos sem vitória, com 5 derrotas e 2 empates. O Galo pode ir para a segunda e o Vitor, ex-goleiro, pode ir embora do Galo. Ô, Matheus, o Vitor é um cara da confiança da diretoria, é um cara com bons serviços prestados, é um cara que todo mundo gosta dele lá, tá? E eu acho que assim, ele não tem tanto poder, por exemplo, quanto o Paulo Brax. Então, se fosse para mexer, eu acho que haveria mais a necessidade de mexer com o Paulo Brax do que propriamente com o Vitor. Mas num momento de crise como esse, 7 jogos sem vencer, pode acabar sobrando para qualquer um. E o Vitor, como todos os outros, é funcionário. Eu não acho que o Atlético vai ser rebaixado, não. O Atlético tem muito mais time do que a maioria das equipes que brigam contra o rebaixamento. Mas chama atenção o fato de o time ter 1 ponto no retorno, tá 7 jogos sem vencer. E mesmo nos últimos 3 jogos contra times com 1 a menos, não conseguiu sair com 3 pontos. Renier saiu bravo com o Sampaoli ontem, provavelmente vai sair, escreve o Admilson Rodrigues. E eu tinha gostado do Renier, cara. Ontem, por exemplo, ele faz uma tabela com o Hulk, que a bola bate na trave. É um cara que me surpreendeu positivamente. O Galo está à beira da falência pela entrevista do Menin. A mudança na SAF mostra que sim. É um direito seu interpretar. Eu vi um pouco diferente. Eu acho que o Atlético passa por enormes dificuldades financeiras e já percebeu que não terá capacidade de manter o nível atual do time com as receitas. Então, ou o Atlético consegue uma injeção de dinheiro, ou a conta do Atlético não vai fechar, tá bom? Dudu, Biel e Júnior Santos escanteados, saídas certas. Ô, Leandro, vamos lá. E eu estava até fazendo esse levantamento. Assim, o Atlético não vai falar de ninguém de saída agora, né? Ou ninguém que vai passar por esse processo de reformulação. Mas nos 4 jogos do Jorge Sampaoli, o Bernardo, por exemplo, só jogou uma vez. 14 minutos contra o Botafogo. O Dudu só jogou uma vez. 2 minutos contra o Santos. O Júnior Santos só jogou uma vez. 3 minutos contra o Santos. Já o Biel, eu acabei nem vendo, vamos dar uma olhada aqui. Até esqueci do Biel. Biel Teixeira, 24 anos de idade. Jogou também só uma vez nessa era Jorge Sampaoli, os mesmos 14 minutos do Bernard, tá? Biel só jogou 14 minutos contra o Botafogo. São 4 caras que, num primeiro momento, a menos que mudem radicalmente o seu status nesses... Né? Porque assim, por que não dá para cravar? Porque a gente está no mês de setembro. Tem mais 12, 13, quantas rodadas faltam? A gente está na 24ª, tem mais 14 rodadas de brasileiro. Então, há tempo hábil para que todo mundo mude a sua história. Mas hoje, quando a gente fala em reformulação
no Galo, dá para imaginar que esses caras são os caras mais ameaçados, né? Até porque tem salários altos e não tem conseguido render. Para falar agora sobre o Galo, que vive em crise, sequência grande sem vitórias, já são 4 jogos sob o comando de Sampaoli, em que o Atlético empatou, perdeu 2 empates e 2 derrotas. E a partir desse movimento já dá para cravar mudanças importantes no elenco do Galo para 2026. Essas alterações ficaram todas sob responsabilidade de Jorge Sampaoli, que já tinha ideia de mexer, mas por conta dessa sequência ruim de resultados, a percepção que se tem é de que as mexidas serão ainda maiores para o ano de 2026. Primeiro porque o Sampaoli já disse aos acionistas do Galo que considera o elenco desequilibrado. Depois porque vários dos atletas que por lá estão não atendem às características de jogo que o Sampaoli pensa. Diante disso, dá para cravar que teremos mexidas importantes para o próximo ano. Nem Sampaoli nem acionistas do Atlético quiseram citar nomes, mas a gente pode ter ideias, até porque alguns atletas não têm sido utilizados. Nesses 4 primeiros jogos do Sampaoli no Atlético, o Bernard, por exemplo, só esteve em campo em 14 minutos, justamente nos 14 minutos finais da derrota para o Botafogo nesse sábado. O Dudu só jogou 2 minutos contra o Santos. Júnior Santos, outro jogador extremamente caro, salário acima de R$1,5 milhão por mês, também só esteve em campo em um único jogo contra o Peixe, 3 minutos em campo. Você, torcedor do Galo, é a favor ou contra uma reformulação no elenco? Se sim, quais jogadores você gostaria que deixassem o clube? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro Galo em crise.